imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Querido, olha só, mais uma vez falando aqui, que o Pai está falando, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ele vai escrever as leis dele na nossa mente, no nosso coração. Nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Por quê? Porque o povo dele conhece ele. Ele está dizendo: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quem? O povo dele. E não precisam ser ensinados, não precisam estar debaixo do jugo de ninguém, não precisam estar sendo adestrados ou sendo conduzidos por pastor algum. Pastor entre aspas, né? Porque o único pastor é Cristo. Mas líderes religiosos, nós não precisamos disso, queridos. Leia as Escrituras. Leia, que você vai atestar o que eu estou dizendo, você vai testemunhar o que eu estou dizendo. Olha só o que diz aqui em outra versão, né, na versão Ferreira de Almeida. Eu estava lendo na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e agora o capítulo 10, verso 35 e 36 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis a graça, não abandoneis a fé que você tem na salvação de Cristo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa da salvação. Hebreus, capítulo 13, verso 9 e 10. Olha, isso aqui é fantástico. É ao mesmo tempo terrível e temível. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Capítulo 13 de Hebreus, verso 9 e 10 também. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ele está falando assim, ó. Não deixe que ensinamentos do passado que falam a respeito de alimentos, do que comer, do que não comer, mude a vossa mente. Olha só. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Do que ele está falando? Do altar de sacrifícios do passado, que foi substituído por um sacrifício apenas, o do nosso Salvador. Pois nunca tiveram proveito com isto. Os que se preocuparam com essas coisas. Agora, olha só o versículo 10, o que ele diz. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Queridos, eu não sei se você consegue ver a profundidade disso, mas ele está dizendo o seguinte. Não voltem para a lei antiga, porque nós que estamos na lei da graça, nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Queridos, o nosso altar foi sacrificado Cristo. Desse altar
aquelas pessoas que continuam vivendo na época da lei, que continuam fazendo as obras da lei, que continuam ofertando o que foi abolido, que continuam dando dízimos, o que foi terminado, que continuam fazendo sacrifícios em altares feitos de pedra, que continuam frequentando os tabernáculos feitos por mãos humanas, os templos religiosos, essas pessoas não têm direito de comer do sacrifício de Cristo. Essas pessoas não têm direito ao sacrifício do Salvador. É muito sério isso, querido. É muito sério. Leia todo o livro de Hebreus e você vai ver esse paralelo que está sendo dito aqui. Olha só como diz na Nova Tradução na linguagem de hoje. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Que caminho certo? A graça. Não se deixe levar por nenhum ensinamento que volte às práticas antigas da lei de Moisés. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tirem vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Por meio da graça, queridos. É bom ser espiritualmente fortes, sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. A graça é que nos torna espiritualmente fortes, e não a lei, e não sacrifícios, e não oferta, e não ir no templo religioso. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Verso 10. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Qual sacrifício foi oferecido sobre o altar daqueles que estão alicerçados na graça do Pai? Que os sacerdotes que continuam servindo no templo não têm direito de comer. Querido, resumindo, para fechar esse vídeo, quando alguém te disser não deixe a vossa congregação, ele está trazendo para os dias atuais uma palavra que o autor do livro de Hebreus, que eu concluo que seja Paulo, escreveu para os hebreus não voltarem para a lei de Moisés. Não deixem a nossa congregação. Não deixe o que é certo. Não deixe. E aí ele não simplesmente diz para você, não deixe a congregação porque não pode, pronto, acabou. Não. Ele dá, durante todo o livro de Hebreus, e aqui no capítulo 10, ele explica por quê. Porque não é para deixar. Por quê? Porque a lei de Moisés tinha sido de serventia até certo ponto. Que ponto? A morte do nosso Salvador, e aí então iniciar o período da graça. A partir de então, a lei de Moisés deixou de ter qualquer validade, porque os aceitos pelo Pai serão aceitos através do sacrifício de Cristo. Então, fazer qualquer outra coisa referente às leis de Moisés, servindo o tabernáculo, servindo o templo de pedra, buscando aí de forma física e não espiritual, não levaria aquele povo a lugar algum. Como ainda nos dias de hoje, não levará você e ninguém a lugar algum. O nosso Salvador disse à mulher samaritana: chegará o templo, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adorarão nem no monte e nem em Jerusalém, nem no templo. Ou seja, em local físico algum, mas apenas em espírito e em verdade. Porque é assim que o Pai, que é espírito, quer que estes o adorem. Tá ok, querido?
são argumentos tão frágeis, né? E eu volto a dizer, é lamentável que pessoas que supostamente, na visão deles, deveriam ensinar as pessoas, deveriam ensinar o povo, ter tão pouco conhecimento das Escrituras. Não deixei as nossas congregações. É assim que diz, né? É assim que Paulo diz. Não deixemos de congregar-nos. Até não tinha me atentado por esse detalhe, mas alguns ensinam, não deixeis vossas congregações, ou seja, não deixar o lugar que você está frequentando. Mas Paulo está falando aqui, não deixemos de congregar-nos como é nosso costume. Como é costume de alguns. Por exemplo, a pessoa estava na graça e voltou para a lei, porque não suportou. Mas ele está escrevendo aqui para aqueles que suportaram. Queridos, vocês foram insultados e maltratados e não abandonaram, não seja agora, não abandone agora, porque o dia de Cristo se aproxima. Que dia de Cristo? O dia do juízo, o dia da nossa redenção. Tá ok? Leia todo o livro de Hebreus e você vai constatar que Paulo escreveu a eles, aos hebreus, para mostrar essa diferença, fazendo um paralelo entre um e outro, mostrando a diferença da lei e da graça. E hoje nós estamos no período da graça. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes deste. Mas você fala assim, mas o comum hoje são os ensinamentos dos templos religiosos. Ok, querido, são comuns hoje. Mas 2000 anos atrás, quando foi escrito o livro, não era. Não era. Tá? Então, sempre veja o contexto completo, a história, para quem foi escrito, como foi escrito e como está, e não tente mudar isso, porque senão o seu entendimento será prejudicado. Tá ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter contribuído de alguma forma. Inscreva-se no nosso canal, é o canal Verdade das Escrituras, tudo em letra minúscula, tudo junto. Aí vai ter outros vídeos mostrando como que os líderes religiosos mudaram a verdade em mentira, como o próprio apóstolo Paulo já tinha nos advertido. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.